Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Geraldinos, arquibaldos, amantes da música pop, da cultura pop e do Página Não Encontrada, por que não? Eu estou aqui em Porto Alegre nessa segunda-feira, que aqui está com um negócio assim, aquele nublado londrino, acho que em homenagem à vitória da seleção inglesa ontem. Pablo Miyazawa está em São Paulo com um solzinho querendo aparecer na sua janela, e Pedro Só está com folhagens no Rio de Janeiro, em meio à mata. Que mata que é essa aí Atlântica. mesmo? Atlântica. Cá estamos. A gente resolveu gravar na segunda-feira porque tinha o jogo do Brasil. Ontem, o Brasil perdeu para a O Brasil Noruega, jogou ontem? Não lembro. como, Nossa, sério? como eu cravei no bolão, inclusive, que eu fiz antes da Copa, quero dizer, né? Já tinha advertido meus amigos que o Brasil ia perder para a Noruega. Requinte de crueldade, que acertei inclusive o placar, né? Graças a um pênalti maroto que deram para dar uma forcinha para a despedida melancólica do nosso ex-futuro craque. E então a gente resolveu gravar hoje. É claro que a gente vai falar de música, vai falar de Madonna, de Purple, de Stones, eu acho, por aí. Pablo Pouquinho. Miyazawa manteve em segredo a escalação de hoje. Eu acho que ele não tem nenhuma novidade do Pavement na carta na manga para falar, ou deve Ah, ter, né? eu tinha um assunto da semana passada que a gente não conseguiu falar, né? Ah, Mas, aí sim, aí sim. mas não sei nem se eu tô com vontade, de falar a É verdade, viu? mesmo? Olha Ah, só. sei lá. Eu achei que esse episódio aqui seria só pra eu ficar falando mal, do que a gente viu ontem, né? Eu até comentei com a minha mãe, a Luzia, grande ouvinte do Página Não Encontrada. Falei, olha, acho que amanhã a gente vai só falar de futebol. Daí ela fez uma careta, né? Eu falei, não, calma, mas deve ser o último episódio que a gente vai falar de futebol. Mas A gente não vai falar de futebol por uns 4 anos sabe o nesse que que é? Que programa. Pedro só propôs umas pautas aqui, e uma Uhum. dessas pautas é uma pauta que a gente pode dar aquele bate-bola, aquela mixada, porque Madonna lançou disco novo, e Madonna merece até um especial. Poderíamos falar só do disco dela o tempo todo, mas enfim, o disco a gente não teve muito tempo para ouvir também. Mas a gente vai chegar no Brasil, então, Pablo. Eu quero fazer uma proposta aqui. O disco novo da Madonna, produzido pelo inglês Stuart Price, Stuart que as Price. pessoas pensam que é francês, porque ele tem um projeto chamado Le Rythme Digital, né? E tem uma música com um artista que eu gosto demais, faixa 13. My Sins Are My Savior, que tem um feat, na verdade, é muito mais que um feat do Stromae, que é o cantor, produtor, hip hopper belga, que participa numa música que me lembra, eu gosto demais, me lembra muito uma das músicas que eu mais gosto da Madonna, que é o Justify My Love, porque tem ali quase que um spoken word, tal, só que o Stromae, como um bom belga que ele acaba cantando em francês, então fica muito bonito sob as batidas mais climáticas, ambientais ali do Stuart Price, que é um produtor maravilhoso. E eu quero pegar isso como gancho, a gente vai falar do disco da Madonna, porque o Stromae joga não, é um cantor belga, a Bélgica joga contra os Estados Unidos hoje, e a maior vergonha das últimas Copas do Mundo foi perpetrada por quem, de onde se esperaria, aconteceu. O presidente Donald Trump ligou para o seu estafeta, o Fantino, que é um cara que Gigi D'Agostino. preside a FIFA, e pediu para um jogador que levou cartão vermelho jogar hoje. Ele vai jogar. É uma vergonha colossal, que mancha essa Copa sem dúvida nenhuma. Se tudo der certo, os Estados Unidos perde pelo menos de 8-0, né? O Balogun podia ser expulso no primeiro lance do jogo também, né? Mas enfim, o Balogun que é o goleador, e aí eu quero depois fazer também uma conexão aqui com goleadores. A maior vergonha das Copas até então foi em 62, né? Quando o Garrincha foi expulso numa semifinal, e aí, segundo Mas consta, não foi, mas não havia cartão vermelho nem suspensão automática. é, Havia julgamento. havia Então ele julgamento, precisava exato. ir a julgamento. A safadeza, a trampa se deu por aí.
exatamente, o juiz que participaria do julgamento e o bandeirinha, se não me engano, eles simplesmente sumiram do Chile. Aí tem aquelas narrativas ficcionais maravilhosas que o Bandeira foi visto numa praia de Salvador 2 meses depois. Enfim, mas é O fato Bandeira era um que uruguaio, ele apitava em São Paulo. é. Então, E era vocês sabem quem foi o cara que fez que comandou a falcatrua? Paulo Monteiro de Carvalho. Tancredo Neves. Tancredo Neves estava envolvido também. Tancredo Neves foi que Mandou um comandou telegrama, foi isso? e mandou um telegrama exatamente para a FIFA, do Infantino da época. Quem era o Infantino da época? Era Júlio Zimet tinha sido antes, né? Era o inglês aquele, eu acho. Enfim, aconteceu que em 62 teve disso também e hoje a Copa fica manchada, né? É um presidente que acha que é dono do mundo e, de fato, nesse momento ele é dono do futebol também. Né? Talvez se os Estados Unidos perder o jogo para a Bélgica hoje, eles mudem o regulamento, né? Historicamente, que o time que perdeu, mas talvez tenha dado mais chutes a gol, é o que vai classificar. Enfim, aconteceu isso, lembrando que na Copa, para sempre conectar com música, que na Copa de 62 o Garrincha estava numa época, estava transcendendo, né? No seu melhor momento com a Elza Soares, né? Grande Elza, e jogando bola, ele estava jogando tanta bola que o Pelé machucou. E ele seguiu e ele ganhou a Copa pro Brasil, né? Foi espetacular o que o Garrincha fez naquela Copa do Mundo. E o Amarildo também, né? Exatamente. Mas é assim como a O gente dizer possesso. que o Romário ganhou a Copa, né, em 94, como eu tô falando, de fato ele foi mais importante do que os demais jogadores, mas sei lá, a dupla com o Bebeto, por exemplo, foi fundamental, assim como essa, né, como o Amarildo fez 2 gols idênticos na final. Tudo jogador do Botafogo, né, Pablo? A gente está aqui só para tornar a manhã do. Não, o Amarildo era Botafogo ou não era Botafogo mais? Não, não era, Eu? não, Era? não era. Não, o Amarildo. Amarildo era Era Botafogo, claro Botafogo, que né? era. Amarildo e É. o Garrincha, certamente. Mas ele jogava fora já, não? Não, ainda não. Não, Era ainda não. Amarildo do Fogão. Depois é que Maravilha. ele foi para fora. Boa. A Fala, gente Pablo. vai falar mal de ontem ou não? Vamos. Eu quero falar mal de ontem, quer dizer, não é falar mal de ontem, vocês vão falar, eu só quero colocar aqui, por isso que eu também falei do Balogun. O Balogun é o centroavante dos Estados Unidos, que está jogando a Copa. Os Estados Unidos está fazendo uma grande Copa e o Balogun é o destaque, ele é o centroavante. O Kane tá levando a Inglaterra para as próximas fases, jogando muita bola, não é sozinho, mas ontem fez um gol de pênalti importante também. O Kane é centroavante acima de tudo, embora ele também seja Centroavante de meia. ofício. Isso é Exatamente. um negócio sério. Exatamente. O Cristiano Ronaldo, do alto de seus 40 anos, continua fazendo gol, a bola chega, ele faz gol. Ele joga hoje como um centroavante também. Né? A gente tem o Haaland, que teve 2 chances ontem, fez 2 gols. É um negócio inacreditável, o nível, o aproveitamento. E aí é o seguinte: futebol, com todas as suas complexidades e todas as suas simplificações, é um jogo em que o cara que está mais próximo do gol é o que tem mais chance de fazer gol, e se ele joga a bola, ele faz. O Brasil não tem centroavante. O Brasil que teve Faz Amarildo, tempo. né? Amarildo. Jairzinho de centroavante, Tostão de centroavante, Pelé de Serginho centroavante, Chulapa. Serginho Chulapa, o pior de todos, mas era um bom. E é melhor. O Serginho Fez dois Chulapa hoje em gols. dia deitaria e rolaria. Exatamente, o pior porque ele concorria com Ronaldo, Romário, concorria nessa lista aqui, né? Ronaldo, Romário, Careca, Reinaldo, sabe? O Jardel do meu Grêmio era um jogador que fazia gol de tudo quanto é jeito, foi goleador da Europa. Adriano. Adriano Imperador, Adriano foi o último. o Haaland bom, né? O Haaland craque é o Adriano Imperador, porque o Haaland, ele é um viking que faz gol de tudo quanto é jeito, um jogador excepcional, mas não é craque no nível de, né? Ele tem algumas valências que ele não tem que o Adriano tinha, né? Então é impressionante. E assim, não ganhar a Copa sem centroavante, a não ser que tenha o Messi, né? Que é um gênio. Ou a França, que teve o centroavante que não fez gol, mas que armava para todo mundo na Copa, que era o Giroud, né?
Mas eu acho que isso aí é apenas um detalhe, sabe? A gente vai ficar procurando Uhum. motivos no jogo de ontem para saber por que que perdeu, mas eu acho que ontem, refletindo, né, assistindo todos os comentaristas e toda a cobertura e sei lá, acho que é aquela coisa, né? Você tá puto com uma coisa, você continua fazendo aquilo para ter mais raiva, tanta raiva que você não aguenta mais. Daí chegou um ponto que eu falei assim, chega, né? Acabou a Copa para mim, né? Os caras falaram que estava liberado a acreditar, eu acreditei, mas eu acho que o problema é maior do que uma partida específica ou a preparação para essa Copa, né? É uma coisa que foi muito dita ao longo dessas semanas, é, de um jeito muito intenso, pela imprensa, pelos criadores de conteúdo e talvez até pelos próprios jogadores em algumas entrevistas, é esse tal do hiato entre um título e outro. O Brasil não ganha a Copa desde 2002, ou seja, faz 24 anos, é o maior período sem títulos desde 70 até 94 e tal, né? Essa é uma questão. Eu não acho que eu acho, quer dizer, eu tenho certeza que não existe nenhuma outra seleção no mundo que se preocupa tanto com isso. Na verdade, se pegar desde sei lá, desde 2006, não, desde 98, quando a França ganhou pela primeira vez, os títulos estão bem distribuídos, né? Então nenhuma das grandes seleções realmente vai reclamar que, putz, faz mais de 20 e tantos anos que a gente não ganha nada, né? A Alemanha ganhou faz 12 anos, a França ganhou faz 8 anos, a Argentina faz 4 anos, a Inglaterra talvez, né? Faz 40 anos que não ganha um título, mas só ganhou um, então nem usa A esse Inglaterra faz argumento. 60 anos que não ganha. 60 anos, verdade, 66, pior ainda, mas eles, né, ganharam um só, então eles não reclamam sobre isso. Então acho que esse é um ponto. Fala-se muito sobre isso como se fosse realmente um problema, um peso, né, vindo de circunstâncias que fizeram o Brasil ganhar com frequência, mas só num período muito curto, né? O Brasil ganhou 3 títulos num período de 4 Copas lá no começo, e desde então ninguém mais fez isso, né? Então, assim, a gente fica com essa chaga guardada dentro da gente que já existe de antes da gente nascer, né? Assim, eu nasci e o Brasil já estava, entre aspas, num jejum de 2 Copas, né? E tipo, como assim, né? Não deveria ser normal cada Copa ganhar uma seleção diferente? Esse é um ponto, e o segundo ponto é essa questão do hexa, ou do penta, ou do tetra, né? Quando eu nasci, o Brasil precisava do tetra, né? Não ganhava título, só foi ganhar em 94, então ficou 24 anos buscando esse tetra. Daí o penta, né? A discussão do penta não durou muito tempo, né? Foram só 2 ciclos de Copa, o Brasil foi penta 2 Copas depois de 94, tudo bem. Agora faz o quê? 6 Copas que o Brasil não ganha uma Copa, e daí fica falando-se desse hexa, né? Eu até estranho que ninguém fez o trocadilho maravilhoso, né? Vamos Nexa Brasil, traz Hexa Brasil. Esse trocadilho que é muito bom, não é usado, mas fica se falando disso como se fosse uma obrigação dos jogadores do Brasil diante do planeta, de que a gente precisa ter 6 títulos e que a gente precisa e merece ter porque a gente já teve 5 nos últimos 100 anos, né? E eu acho que eu não vou falar que o peso psicológico é o único fator aí, mas enche o saco de uma forma que eu acho que as outras seleções não passam por isso. Elas não estão. A Argentina não tem essa preocupação de tetra. Vamos trazer o tetra, o tetra, o tetra. Não sei nem se eles usam essa palavra para falar 4 títulos, mas eu acho que de cara esses dois aspectos, essa pressão que existe histórica, né, obrigação, tal do peso da camisa, não ajuda ninguém. Só que a imprensa, que deveria ser mais crítica a esse tipo de coisa, continua corroborando essa mensagem como se ela fizesse alguma diferença dentro do campo. Só que ela acaba fazendo uma diferença negativa. Esse é o grande problema. Não sei se vocês concordam comigo, mas ontem eu peguei e falei assim: precisa se parar de falar desse hiato. Lógico, mas mesmo a imprensa mais chatona de todas, aquelas que criticam as coisas certas, vai parar de comentar sempre que puder, vai falar assim: porque faz 20 e tantos anos que o Brasil não ganhou uma Copa, o Brasil é o único país pentacampeão do mundo. Foda-se isso. Sabe, eu acho que isso que é isso que mais me irrita nesses ciclos de Copa do Mundo, porque isso nunca vai mudar. E quando a gente ganhar o Hexa, vamos ficar falando do hepta, né? Que é uma palavra mais horrível ainda. A gente, posso falar? Assim, eu vou fazer só um parênteses para deixar assim, por isso que eu falei em simplificações e complexidades, né? A gente pode simplificar por um jogo e falar do centroavante, de um item, ou pode passar por todos os processos, que inclui
esse processo que é talvez muito mais mental. Vai lá, Pedro. Conceitual. É isso. A gente tem a gente vive uma era de assim, dissociação. Existe o que é real e o que é fake news, o que é promocional e o que é o mundo paralelo. E a gente tem, eu até estava comparando o neymarzismo hoje em dia é como um bolsonarismo. Contra todas as evidências, as estatísticas, o que é observado empiricamente de todas as formas, eles continuam acreditando. E se você não acredita, você está dentro de alguma. É um inimigo que está dentro da conspiração. Então, assim, era evidente que não havia nenhuma possibilidade do jogador, do ex-jogador Neymar, servir para alguma coisa na seleção. Era evidente que essa seleção não tinha condições. Ela, assim, quando muito, ela poderia chegar numa quarta de final, numa semifinal até. Mas, assim, ela não tinha condição de ser campeã, né? E era muito. Nada nos levava a crer. Só a campanha publicitária, a vontade de empurrar bets e grandes contratos de publicidade adiante. Porque, assim, quem trabalha com isso, ou quem teria obrigação, imprensa especializada, e não estou falando de influenciadores e outras pessoas cujos interesses já há muito tempo já, a gente já viu que transcendem qualquer observação mais crítica ou objetiva do que está aparecendo ali no campo, né? Tem 10% das apostas globais no mundo vem do Brasil. Parece que é um montante de 55 bilhões no mundo inteiro e 10% é do Brasil. Essa lavagem de dinheiro começou, inclusive, sem pagar imposto no governo Bolsonaro e que tomou conta do nosso futebol como uma septicemia, como metástase, todos os times patrocinados por bets, a gente tem essa loucura e agora a gente sabia que o futebol brasileiro não tinha a menor condição. E eu vou lembrar aqui algo que acho que ainda não foi muito lembrado, mas brevemente vai ser dissecado pela imprensa, que é no ano passado, nós tivemos o Mundial Sub-20, onde o Brasil fez a sua pior campanha histórica, eliminado na fase de grupos, perdeu de Espanha, perdeu do Marrocos tomando olé. O técnico era o Ramon Menezes, e a gente assim, até tinha, Marcelo Fer lá de lembrar, um dos destaques dessa campanha, que foi horrível, mas era um dos jogadores que era salvo nessa campanha, era o lateral do Grêmio. Né? Que, aliás, a gente não tem lateral há muitos séculos, né? Há muito tempo a gente não tem, mas a gente tinha um lateral lá que era o Igor Serrote, que o Grêmio vendeu depois, né? Mas a gente não tem, a gente não revela laterais Milagrosamente. há muito tempo. É, a gente não tem centroavante de ofício decente e nosso meio de campo, que é a maior tradição do Brasil, a gente não tem. Há mais de 10 anos a gente vê a importação. A gente tem até jogador paraguaio jogando como camisa 10, né? A gente importa qualquer uruguaíto meia boca e agora temos um engante, né? E a gente vive nisso. A importação de jogadores também é algo a ser revisto no Brasil, porque tem estrangeiro demais e dentro do esquema de negociatas que é o futebol atual, eles preferem repatriar alguém ou fazer alguma transação de qualquer Zé Ruela, que se for em euros e dólares, é melhor do que você mandar um olheiro para o interior do Paraná, para o interior do Mato Grosso do Sul, para Roraima, para onde for, né? E achar um talento brasileiro com uma escola brasileira de jogo, enfim, com tudo que o demográfico do Brasil ainda é muito positivo. Não é possível que não se revelem jogadores. Mas a gente vem de 2025 patético no sub-20 e tivemos agora essa seleção que é o marco da má performance. E só que as pessoas, a distorção, aquilo, voltando para a distorção, o neymarzismo e a cobertura promocional fizeram algumas pessoas acharem que o Ancelotti está melhorando. Bruno Guimarães fez uma ótima Copa. Contra a Escócia nós tivemos uma boa atuação. Contra a Escócia é bater em bêbado, não existe.
As maiores barangas dessa Copa do Mundo são as barangas europeias, times como República Tcheca, Escócia, Áustria, times que Bósnia. entraram aí para ser aceitados, entendeu? Muito piores do que os times asiáticos, de quem se esperava menos, e nem vou falar dos times africanos, que também acabaram sendo vítimas também de decisões de arbitragem esquisitas e coisas estranhas. Se eu voltar para falar de Brasil aqui, tem uma questão que o Brasil hoje é comandado, o futebol brasileiro, ele é totalmente comandado pelos empresários. No mundo também é, mas é que o Brasil ele consegue. Eu já falei aqui eu acho, sobre os CDs e os vinis, né? Os CDs continuavam no mundo todo, mas o Brasil já não tinha mais porque era feio. Parece que o Brasil é a vanguarda de um certos pseudo-modernidades, assim. E quando a gente tem hoje a possibilidade no Brasil de ter 10 estrangeiros jogando e que só é bom para os empresários. Porque o Brasil não tem dinheiro para contratar os melhores estrangeiros, eles vão todos para a Europa. Então o Brasil pega o estrangeiro refugo, quando aqui também tem um cara que talvez seja tão bom quanto, né? E eu que moro em Porto Alegre, e a gente é muito, tem uma cultura muito argentina e uruguaia, aqui nós adoramos estrangeiros da Argentina e do Uruguai que falam espanhol e jogam muito menos, valorizamos muito mais esses caras do que um brasileiro do interior do Ceará. O Grêmio acaba de contratar um zagueiro do CRB com 21 anos, que é uma aposta, que pode ser que jogue bem, mas se fosse um uruguaio argentino, provavelmente a gente teria um pouco mais de pompa nesse jogador. Mas e a outra questão aí dos empresários é que é muito mais fácil vender jogador de lado de campo, né? Vender ponteiro, assim. Então, assim, formar um cara que jogue pelo lado, e de novo o Grêmio é um time que tem pencas de jogadores que vendeu. O Grêmio formou nos últimos 5, 6 anos, vendeu 5, 6, 7 jogadores ponteiros, né? Jogadores que jogam, que não chamam mais ponteiro, evidentemente, e ganhou muito dinheiro com isso, né? PP, Cebolinha, o Alisson agora, Léo, tem uns 10 jogadores, na verdade, vendidos. Mas tem uma questão do jogo em si que eu acho que a gente pode ver também para simplificar o processo. Na Copa de. O jogo do Brasil e Bélgica, no Facebook, eu me lembro que eu fiz um texto dizendo por que, que o Brasil é melhor do que a Bélgica, mas vai perder para a Bélgica. Porque o Felipe Luiz estava jogando de lateral esquerdo, o Marcelo estava lesionado. O Tite escalou o Marcelo porque ele era o Marcelo, porque tem essa coisa assim como se convoca o Neymar porque ele é o Neymar. E o treinador belga, que hoje é um ótimo treinador, ele treina Portugal, colocou o Lukaku de ponteiro direito, ele passeou em cima do Marcelo, a Bélgica venceu o jogo. Ontem, antes do jogo, que eu achava que o Brasil ia perder, eu fiz uma mensagem, eu disse, pode perder, mas enfim, o Brasil é um time melhor que a Noruega, mais ou menos, né? Ou tem chances. Agora, tem que marcar um jogador, que é o Odegaard, que é o jogador que vai armar o jogo. O cara jogou 90 minutos completamente livre, armou o jogo inteiro, carteou o jogo como quis, deu o ritmo do jogo inteiro, não deu nenhum passe para gol, mas foi o cara que mandou no jogo e não foi marcado. E aí, nessa questão só futebolística aqui, é inacreditável como um treinador experiente como o Ancelotti consiga, porque se ele colocasse um jogador do Botafogo, o Danilo Santos, no meio-campo, um cara para mais ou menos marcar o cara, em vez de jogar com 4 atacantes, como o Martinelli, que é bom jogador, mas que não é aquele meia criativo, nem é um cara que marca, muito provavelmente o Brasil conseguiria vencer esse jogo. Aí, enfim, né? Eu digo evidentemente que eu entendo quase nada de futebol, só gosto, mas tem coisas que, por favor, né? A gente fala antes e acontece, aí tu tem que desconfiar dos caras. Mas de qualquer maneira, eu acho que o grande momento, acho que foi muito positivo ontem. A derrota do Brasil foi muito positiva nessa fase, porque ela sepultou um pior brasileiro possível, que é o Neymar, pior tipo um jogador talentoso, com todos os atributos legais que um brasileiro pode ter, mas que simplesmente como naquele cartoon que o Pablo vai me lembrar de quem que é o nome, os jogadores estão fazendo história na Copa e ele nasceu para fazer stories, né? É um cara que ele é equivocado em todos os momentos, ele prega coisas erradas, ele carrega uma vontade de ser o melhor, independentemente de grupo. Tudo que tem de ruim, a malandragem para o lado errado, a coisa que o Brasil tem de mais legal, que é a capacidade de improvisação, o cara faz para o outro lado, é uma coisa absurda, assim. Mas, Uma ó, ânsia por ser o melhor do mundo em vez de
de que o time que ele jogue ou a seleção que ele jogue seja vencedora, um individualismo que tem muito a ver com o pior dos tempos atuais. E aí ontem foi patético, porque o cara. Ele é tão patético que quando ele fez um gol de pênalti, ele ficou rindo, tirando onda do goleiro, quando ele estava dentro do último ato dele na história importante do No futebol. momento, isso aí foi um atestado de babaca que ele colocou. Exatamente. Foi bacana porque tá na história das Copas. Qual é o papel desse jogador? É de um babaca. Mas deixa eu falar sobre isso. Ó, aliás, o cartoon que você falou é de um cartunista chamado Hector. Hector, Isso. underline, cartunista. Eu acho que a intenção desse jogador, a gente não vai citar o nome dele, porque vai que o algoritmo chama os fãs, né? Que, aliás, o Pedro falou muito bem, né? Se assemelha muito aí a esse culto, à personalidade aí que a gente vê na política também, né? São os mesmos fãs, basicamente. É um monte de gente que não usa avatar nas redes sociais e ficam batendo na tecla de que quem é que fez o gol ontem do Brasil, pô? Por que que vocês estão xingando tanto ele, se ele fez o gol do Brasil, Isso é um né? Mas enfim. negacionismo absoluto, né? Pois é, mas eu acho que, assim, não li isso em lugar nenhum e tô tentando interpretar a mente da pessoa, né? Por que que o cara foi brigar, bater boca com o goleiro da Noruega, faltando, sei lá, não tinha nenhum minuto sobrando, né? 10 minutos de acréscimo, a gente teria alguma vaga chance de fazer alguma coisa ainda. O que que ele foi fazer ali? Talvez ele pensasse, se eu brigar com o cara aqui e fizer um tumulto, a gente vai ganhar 1 ou 2 minutos a mais para tentar fazer, porque o juiz vai ser obrigado a interromper essa briga aqui. É só isso explica. Ele achando que naquela atitude ele estava jogando pelo time. Vou jogar aqui pelo time, usar a ferramenta, né? Marquei o gol e agora eu vou brigar para causar uma bagunça aqui que nos renda mais 1 minuto que seja o suficiente para a gente marcar um gol. É só isso que explica. E eu acho que esse tipo de atitude, esse tipo de estratégia, né, que é a mesma coisa que a gente viu ontem no gramado pelo nosso técnico, que faz a gente assistir e não entender. A maioria das pessoas não entendeu porque o Brasil jogou daquele jeito. Acho que uma das coisas que eu mais ouvi durante a Copa foi por que que os outros times mordem tanto a bola, né? Vão atrás tanto de quem tá com a bola, cercam tanto e o Brasil fica parado olhando, né? E ontem isso ficou evidente de uma forma que é isso, ou a gente não entende nada de futebol, é, ou esses caras são malucos e estão realmente fazendo de propósito para nos enlouquecer, né? Por que que o Neymar foi brigar com o goleiro? Por que que o Ancelotti falou para os jogadores não peguem ninguém, fiquem só cercando e olhando, como se isso fosse fazer de repente a gente magicamente reverter a situação e marcar o gol, né? A gente teve 30% de posse de bola no time, no jogo ontem, e que é totalmente fora da característica do. Isso é uma ofensa à história do futebol brasileiro. É uma É Exatamente. ofensa. quase como, exato, quase como se a gente fala assim, será que a gente aprendeu uma outra coisa ao longo do tempo e agora é assim que funciona o futebol? Só que as outras seleções mostram pra gente que não é assim, que todas elas mordem muito mais do que a gente fez. Aliás, todos os jogos apresentou isso, todas as seleções conseguiram fazer coisas que o Brasil normalmente faria e dessa vez não fez por uma escolha deliberada. Uma coisa que tem que tirar o chapéu para esses jogadores é que eles são muito respeitosos ao técnico. Se o técnico manda não façam nada, eles não vão fazer. Foi isso que aconteceu ontem. Agora, tentar entender por quê, qual era a estratégia por trás disso, todo mundo sabendo e analisando que o caminho para o gol era outro e não ficar esperando os caras ficarem tocando bola ali. Não é possível que ninguém soubesse. Era só dar um carrinho, gente. É medo de cartão? O que que é, assim, sabe? Não deu para entender. Então, por essas e outras, eu acho que eu não entendo nada de futebol e a maioria dos brasileiros também não, né? E esses caras devem entender algo que a gente não está enxergando, mas tudo bem, são mais 4 anos e agora a gente vai ter que realmente refazer mentalmente. Ó, faz quantos anos vai fazer? Em 2030? 28 anos que o Brasil não ganha uma Copa do Mundo. Pô, que legal. Vamos rumo ao Pablo, Hexa. deixa eu só tem uma fala tua que eu acho importante que a gente volte, é mais conceitual também, que mais enfim. O Brasil, a gente sabe o que é a CBF, a gente sabe como é a estrutura do futebol brasileiro, a gente sabe como são os nossos ídolos. A gente tem um grande ídolo também, que foi o Ronaldinho Gaúcho, que também é um cara que. O cara tem um passaporte paraguaio. Ele foi preso no Paraguai, sabe, o que faz umas coisas erradas assim, inacreditáveis, e é um gênio da bola, como o Neymar é um jogador maravilhoso quando joga futebol, mas é inevitável que o mundo nunca vai deixar de ver. O Brasil vai ficar 90 anos, 100 anos sem ganhar a Copa,
o mundo nunca vai deixar de ver o Brasil como esse país do futebol, que a gente sabe que nem é, na verdade. A gente sabe que na Argentina o Boca tá o River estão em fases terríveis, as piores, nunca não ganham mais Libertadores, não vão mais ganhar, mas os estádios enchem a cada jogo do Campeonato Argentino, ou na Turquia, ou na Itália, a Itália menos, né? Porque a Itália tá mal também, a Itália só gosta muito de futebol. Mas assim, o brasileiro gosta de vencer e ele não vai a jogo de futebol no Brasil, por exemplo. Ele vai só em jogos mais importantes. Então nem é tão grande essa paixão como parece ser no final de Bom, contas. Mas porque o Brasil também é um país de futebol a vida inteira. ia jogo de futebol hoje também virou uma coisa restrita, né? E cara, exatamente. Não, mas na Argentina também é restrito e também é caro. Eles estão com a economia pior do que a nossa. Se a gente assistir qualquer jogo do Boca, tá sempre lotado. Mas enfim, isso é um detalhe. Mas tem uma coisa que o Brasil sempre vai ser visto e vai ser cobrado como esse país que tem que jogar e ganhar a Copa do Mundo. Quando o Haaland dá entrevista, quais são as chances da Noruega contra o Brasil? Depois da Noruega classificar no jogo anterior, ele diz que são muito poucas. Eu tenho certeza que ele não está ironizando. Ele é porque é isso. A Noruega já fez a Copa do Mundo deles. Eles ganharam do Brasil, sabe? Quando a Holanda ganhou do Brasil no 2-1 aquele do Snyder, quando o Felipe Melo foi expulso, eu acompanhei a imprensa lá e os jogadores, todos os caras ficaram, ganhou, a gente ganhou do Brasil de novo, nossa Copa tá feita. Então, essa cobrança, ela é mundial, na verdade, e isso é o futebol brasileiro naquele período de 3 títulos em 4 Copas e dos maiores jogadores da história, ele cativou o mundo e mesmo que a gente sabe que não é bem assim, né? Ou que a gente acha que não é bem assim, acho que isso nunca vai mudar. Deixa eu fazer Posso? uma proposta aqui para Não. vocês. A gente tem mais 5 minutos de programa Ah, vamos. e eu quero muito falar do disco da Madonna e o Pedro também. Essa semana a gente vai fazer um programa de novo. Talvez a gente possa estender, porque com 5 minutos eu não sei se é suficiente para falar de um disco que é tão importante e Não, que é legal, né? não. Então, pode ser? Vamos falar na sexta da Madonna, então? Aí o Pablo ouve também. Tá bom, ouvirei. Aliás, eu queria Vamos. saber o que que a Madonna tem para confessar ainda, a essa altura da vida. Confessions 2. Eu tô realmente preocupado. Eu tô vendo a capa do disco aqui, né? Ela tá escondendo, tá com um véu, né, na cabeça, e tal. Parece uma capa feita por IA, é meio perturbador. Mas ela tem duas coisas ou algumas coisas para confessar pra gente. Depois vocês me contam o que que é. Pô, Demais isso. Deixa Vem eu, cá, deixa, a gente vai matar então agora então em 5 minutos sem Madonna, é isso? eu acho que sim, eu acho que sim. Eu Porque proponho porque eu acho que vale a gente fazer quase que um especial na sexta-feira da Madonna, já que lançou um tá disco bom. novo. E assim, o disco é bem bom, né? Eu pelo menos acho, não sei o que o Pedro achou. Eu gostei também, né, mas eu também estou numa audição superficial. Eu Tá. só não queria deixar de falar aqui, lembrar do rádio, né? Que eu sou fã de rádio, acho que vocês Boa. também são. E lembrar aqui a partir da lembrança do nosso querido Iguru Gerson Canhotinha de Ouro, né? Porque havia um programa na Rádio Globo, aos domingos, o Bola de Fogo, um debate depois da rodada dos jogos, em que participavam o próprio Gerson, né, o Canhotinha, o Apolinho, né, o Washington Rodrigues, Kleber Leite, o grande e figuraça Áureo Ameno, e entre outros, né? E eles tinham essa brincadeira que um dos patrocinadores era o Motel Champion e o melhor jogador ganhava promocionalmente uma noitada na melhor suíte do Champion, do Motel Champion. E eles inventaram uma sacanagem que era o pior jogador e ganhava, seria mandado para a pensão da Cremilda. Então, eu gostaria de reproduzir essa brincadeira aqui da pensão da Cremilda para perguntar para vocês quem vocês mandariam, é, quem merecia ser mandado para a pensão da Cremilda após a partida de ontem. Pois é. Eu acho, eu sei qual é a opinião do Pedro, então eu vou respeitá-la e vou eleger outra pessoa aqui. Quem é que, putz. Pensa aí, Pablo Meazala. Ou o Pedro ah, vai dizer o dele. eu não acho que houve um culpado ontem, a não ser, assim, tudo, né? Tudo deu errado e o fato de tanta gente acreditar que o Brasil não seria capaz de vencer a Noruega ontem,
E eu não estou nem usando aí a superstição, né, que o Brasil perdeu da Noruega em 1998 por 2-1 também, e eu tive o azar ou sorte, não sei, de assistir ao jogo com os mesmos amigos que eu vi o jogo de 98. Eu falei, gente, vocês têm certeza que vocês vão me chamar para ver esse jogo? O Brasil perdeu da Noruega em 98. Genial. E foi o que aconteceu. Então, eu acho assim, não teve um culpado apenas, eu acho que foi fruto de tudo isso, e acho que a única coisa positiva que a gente pode falar é realmente esse ciclo acabou e talvez comece um novo, né? Mas vai saber se esse novo não vai ser pior ainda. Então, acho que é, todo mundo é culpado e é isso aí. A culpa é das dancinhas. Quem mandou comemorar com dancinha? Todos os times que vencem comemoram com dancinha, todo jogador usa brinco, todo mundo tem tatuagem, né? Mas aí quando perde, sempre fala, mas esses jogadores da tatuagem, eu vou culpar, então, dentro desse, para deixar o Pedro com a palavra final, eu vou culpar o rapaz que bateu o pênalti, que deu aquela sambadinha, aquela antes do pênalti, quase sempre o cara erra, meu. Então é o seguinte, vê que ele tá nervoso, se o goleiro não mexe, ele vai fazer uma merda, enfim. Eu não vou nem dizer o nome do rapaz, é que é muito bom jogador, aliás. Pedro Sodi, quem é que Palhaço. ganha o troféu Cremilda? Quem é que vai pro A Motel promoção, Cremilda? quem será enviado? Para mim, seria enviado o nosso querido italiano, Ancelotti, né? Antalotti, porque ele teve um ano e meio para trabalhar, não trabalhou, não estava nem aí, não achou nenhuma solução, não achou lateral, inventou depois de voltar com o Danilo para lateral, não usou Luiz Henrique contra os zagueiros cintura dura, inventou o Igor Thiago, um fracasso imenso. O Danilo tinha se recuperado maravilhosamente. O Danilo foi o terceiro melhor jogador no Mundial de Clubes aí em 2022. Teve uma lesão. Quando voltou para o Botafogo. Se construiu durante toda a gestão do Ancelotti como grande destaque do meio de campo, numa posição que a gente não tem. E aí ainda tivemos a lesão do Paquetá e ele não botou o Danilo. Botou o Danilo depois, na hora em que ele estragou tudo, botando um ex-jogador e tirando um jogador do time, né? Não, não trouxe o João Pedro, que talvez fosse um jogador que tivesse ali utilidade muita, né, naquele momento. E o próprio Endrick que virou aquela coisa sebastianista, bota o Endrick. O Endrick tinha que ter jogado vários jogos, inclusive para adquirir musculatura e calma e perder aqueles gols que ele perdeu em outros jogos, não, ali na hora que precisava. Acho que é isso aí. Vai acabar o Isso, tempo, é isso? gente, vai acabar, gente. Sexta a gente volta para falar de Madonna e de música e, enfim, e o rescaldo Rumo de ao Hexa, rumo ao Hexa.